Hoje nós vamos conhecer um lindo testemunho, a história do Argeu Lopes, um adventista que nasceu num lar cristão, que desde muito pequeno conhecia a palavra de Deus. Foi batizado ainda na infância, mas ao passar dos anos, Argeu percebeu que não tinha uma vida de fato cristã, não tinha uma comunhão com Deus, ele vivia apenas uma vida religiosa, apenas ia para a igreja, apenas se reunia com as pessoas no pequeno grupo, mas enquanto todos ali estavam fervorosos com uma comunhão com Deus, ele não entendia o porquê que ele não tinha aquela comunhão. E olha só, foi necessário um médico, seu chefe, ateu, chamar a sua atenção para o verdadeiro Deus que estava o tempo todo do seu lado. Olha só que interessante. Olá, amados, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Leila, para quem ainda não me conhece. Eu já quero começar esse vídeo te fazendo uma pequena perguntinha. Você crê que Deus está o tempo todo do seu lado e ouve as suas orações? Se você crê, coloca aqui embaixo nos comentários, eu creio. Eu quero responder o teu comentário. Quero pedir também que você compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você conhece e deixe o seu like, porque quanto mais like o vídeo tem, mais vidas ele pode alcançar e assim outras pessoas vão ter acesso a esse lindo testemunho. Agora, bora pro vídeo conhecer o testemunho do Argeu, que tá emocionante demais. E o lindo testemunho de hoje é do Argeu Lopes, um adventista que nasceu no Baixo Guandu, ali no Espírito Santo. Desde muito novo, conheceu a palavra de Deus, pois nasceu num lar cristão, foi batizado ainda criança. Mas o tempo foi passando e aos 29 anos de idade, Argeu percebeu que havia algo de estranho na vida dele. Havia um grande vazio de Deus em seu coração. Ele percebeu que durante toda a sua vida, ele teve uma vida religiosa, mas não uma vida cristã. A partir do momento que Argeu percebeu essa discrepância, entre uma vida cristã e uma vida religiosa, Argeu começou a passar por uma crise existencial, uma crise religiosa, espiritual. E mesmo dentro da igreja, ele disse que não conseguia sentir comunhão com Deus. Se sentia muito sozinho. E aí Argeu saiu da igreja, de onde congregava, e foi embora para Brasília. Ele saiu do Espírito Santo e foi para Brasília para exercer sua profissão de enfermeiro. Lá ele começou a morar numa república com outros jovens e deu conta logo de procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima para congregar ali. E Argeu disse que percebeu que naquele período da sua vida, em que ele chegou ali em Brasília, as pessoas ali em Brasília eram muito diferentes das que ele convivia lá no Espírito Santo. É que lá no Espírito Santo ele disse que tinha mais comunicação com as pessoas. E em Brasília era tudo muito individual, cada um por si. Se encontravam ali no pôr do sol da sexta-feira, no PG, se reuniam ali, tinham ali um estudo, um momento. Mas logo aquele momento acabava, cada um ia embora para sua casa. E no sábado pela manhã se reuniam no culto da manhã. Mas depois ninguém via ninguém. Passava a semana, ninguém se falava, ninguém se via. E ele longe de casa, longe dos pais, e numa nova comunidade, ele se sentindo muito sozinho. E ele disse que aquele vazio de Deus aumentou ainda mais. E mesmo em meio a esse cenário complicado, um pouco conturbado na vida de Argeu, quando ele chegava no hospital, ele disse que tinha um costume de cantar alguns louvores ali com os seus colegas da equipe de enfermagem. Cada enfermeiro participava de uma religião, de uma igreja diferente, mas todos serviam ao mesmo Deus. E ele disse que ali cantavam alguns louvores bem baixinho, mas que muitas vezes o médico-chefe deles reclamou por conta dos louvores que estavam sendo entoados. E eu nem preciso dizer que esse médico era ateu, Pois é, era ateu e chamava muita atenção de Argeu para que eles parassem de cantar ao Senhor. Argeu diz que nessa época ele não estava bem, nem espiritualmente, nem fisicamente. Ele disse que tinha uma namorada, eram noivos e já estavam prestes a se casar. Mas aquela crise existencial, aquela crise religiosa acabou afetando o relacionamento dele com a então noiva. E num certo dia, Argeu acabou tomando a decisão de não continuar o relacionamento. Os dois acabaram o relacionamento.
E no dia seguinte, Argeu foi dar ali o seu plantão, né, na madrugada. Argeu diz que entre os pacientes que ele deveria dar a medicação, tinha uma menina de 8 anos de idade que era totalmente alérgica a antibiótico. Só que nessa noite, quando Argeu chegou para trabalhar, ele chegou com a cabeça muito cheia, um turbilhão de emoções e pensamentos. Ele disse que entrou para dar o plantão, pegou ali os prontuários, manipulou todas as medicações que ele tinha que dar aos pacientes, mas ele conta que no momento que foi dar a medicação, ele acabou trocando os prontuários. E aí a medicação, a alta dosagem de antibiótico que ele deveria dar a uma senhora de 70 anos, ele acabou trocando e acabou dando esse antibiótico, a penicilina, para a menina de 8 anos de idade, que era totalmente alérgica. Argeu disse que na hora que aplicou a medicação na veia, né, porque ele colocou no soro, com pouco tempo a menina entrou em parada cardiorrespiratória. E ele ficou desesperado na hora, porque na hora que ele olhou os prontuários, ele percebeu o que tinha feito. Ele disse que o chão fugiu dos seus pés. Tudo começou a ficar turvo na sua frente, porque ele começou a perceber que a menina estava perdendo a vida por um erro dele. Naquela fração de segundos, Argeu disse que ficou em dúvida, numa fração de segundos, entre ocultar o seu erro e deixar que aquilo parecesse um acaso, um acidente qualquer, ou correr e buscar ajuda para aquela menina revivesse. Ele disse que correu, acionou o código azul, que é quando um paciente está em estado crítico, chamou a sua colega que estava de plantão com ele e ambos foram buscar o médico, o tal médico ateu. Quando ele veio e percebeu o que tinha acontecido, ele xingou, ele distratou Argeu, ele esbravejou com Argeu e não era para menos, era a vida de uma pessoa que estava em jogo. O médico então começou as manobras de ressuscitar aquela criança. E por muito tempo as manobras continuaram sendo feitas. Mas como ela teve várias paradas cardíacas, em 3 horas depois veio a conclusão que de fato ocorreu o óbito. A menina já estava toda roxa, não tinha sinais vitais. O painel que monitorava seus batimentos já haviam silenciado e não havia mais o que fazer. Esse médico ateu olhou para Argeu, apontou o dedo para Argeu e disse o seguinte: você, a partir de agora, é um criminoso. Você está incriminado e eu quero ver o teu Deus, aquele a quem tu tanto louvava, te livrar dessa, te salvar dessa. Argeu conta que naquele momento de choque, naquele momento de desespero, vendo que aquela vida foi ceifada por um erro dele, e com aquele médico, né, apontando o dedo para ele, acusando ele, que é isso que Satanás faz e ele usa as pessoas para isso. Argeu diz que em pranto, chorando muito, foi até a sacada do prédio, foi até a sacada, né, do quarto, onde é uma sacada onde os pacientes tomam sol. Ele saiu ali na sacada, olhou para o céu e viu um lindo céu estrelado. E naquele momento ele começou a orar. Ele disse que foi uma oração curta, mas que entre as palavras que ele falou ali com Deus, ele disse assim: Senhor, se o Senhor existe, Pai, se manifesta agora, eu te peço. E ele orando, ele falou isso. E pouco tempo depois dele falar essas palavras, ele escutou um monitor, monitorando, né? Ali sinalizando batimentos. E ele disse que tinha outras pessoas que estavam sinalizadas no quarto, né, com os batimentos. Mas quando o batimento sinaliza o coração de uma criança, o batimento é diferente de um adulto. E naquela ala ali só tinha ela de criança. E ele disse que começou a ouvir os batimentos de uma criança. E quando ele se virou e olhou para o monitor da menina, né, ele viu que ela tinha voltado seus batimentos. E os enfermeiros que estavam em volta, já tirando as coisas dela, tirando alguns aparelhos, o soro, porque não havia mais o que fazer. Ficaram surpresos quando viram o monitor monitorando os batimentos da criança. E a colega dele disse assim: Argeu, você estava em oração, não era? Ali na sacada. E ele disse: sim, eu estava em oração. E ela disse: pois Deus acabou de te responder.
Naquele momento, se Ageu estava chorando, começou a chorar ainda mais. Gente, eu tô chorando porque eu acho que todos nós aguardamos por um milagre. E quando nós vemos um milagre acontecendo na vida do irmão, isso nos enche de fé, nos enche de esperança, nos enche de força, de vontade de orar ainda mais. Ageu correu para chamar o médico, e quando o médico veio, examinou ali a menina e disse: os batimentos voltaram, mas talvez deveria ter sido melhor não ter voltado, porque vão ficar muitas sequelas irreversíveis. Ela ficou mais de 3 horas sem oxigênio no cérebro. E Ageu não se abateu com o que o médico falou. Ele continuou firme no propósito. Ele tinha certeza que Deus havia respondido. E quando Deus faz um milagre, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. A menina passou o restante da madrugada em observação e às 6 horas da manhã ela acordou. Ela falou com os enfermeiros, reconheceu um por um pelo nome, inclusive o médico. Ageu então se levantou em prantos, olhou para o médico e disse: "O meu Deus me livrou dessa. E agora, doutor?" Aquele médico que era ateu, não acreditava em Deus, foi muito balançado por aquele milagre. E Ageu ofereceu para ele um estudo bíblico e ele aceitou. Ageu estava pronto para mostrar para o mundo o Deus que ele servia e que de agora em diante ele estaria mais firme do que nunca. Ageu conta que esse médico aceitou o estudo bíblico e tempos depois foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia para a honra e glória do Senhor Jesus. A menina não ficou com nenhuma sequela, teve alta, foi embora para casa e hoje é motivo para Ageu testemunhar da graça de Deus e da sua misericórdia. Eu não sei como está a sua vida, nem o seu relacionamento com Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: Ele está do teu lado, ouvindo as tuas orações, as tuas petições e cada palavra que você fala. Sabe, ao final de cada oração eu tenho o costume de agradecer a Deus por Ele ter ouvido a minha oração. E falo isso de verdade porque tenho convicção que Ele ouviu. Se o teu milagre ainda não aconteceu, tenha fé e continue perseverando em oração, porque assim como Deus agiu na vida do Ageu, Ele vai agir também na tua e na minha vida. Eu espero que esse testemunho alcance muitas vidas. Eu fico muito feliz que essa mensagem tenha chegado até você. Que Deus abençoe a tua vida. Um feliz sábado e uma feliz semana a todos. Amém.